E quem veio presencialmente vai ganhar, assim, né, abraço duplo, porque sair de São Paulo hoje para vir a um evento presencial está realmente um desafio. Um desafio. Então, agradeço. Várias experiências. Faremos abraço coletivo da... Vou conversar com vocês nesse tempo que eu tenho aqui sobre um assunto. Boa tarde. Sobre esse tema da escrita, né? E dessa escrita que eu acredito que vale a pena a gente pensar, refletir, treinar, que é uma escrita que é para construir relacionamento, que é para impulsionar negócios, que é uma escrita... Não está passando? Fica na tela da apresentação. O que aconteceu isso comigo? Você está ótimo. Obrigada. É uma escrita que é para ser ponte, né? Então, esse exercício, esse despertar, esse sensibilizar que eu vou trazer aqui para vocês sobre a escrita, é esse lugar da escrita, é entender a potência das palavras e considerar como a gente está usando essas palavras na nossa rotina de querer expressar ou vender nossos projetos, negócios, ou as marcas que a gente se relaciona. A gente realmente está usando a palavra como ponte? Mas eu fico me perguntando sobre isso. E acho que hoje, até quando eu falo um pouco de escrita, quando eu me coloco nesse tema, quando eu quero provocar algumas pessoas sobre a forma de construir os textos, a forma de fazer essa divulgação, muita gente me fala, Thaís, mas você vai se preocupar com escrita agora? Sendo que, né, é isso, faz rápido, faz ágil, faz logo. E aí eu volto para a mesma pergunta, mas aí será que desse jeito a gente constrói essa ponte que é necessária e que ajuda principalmente quem precisa vender para outras empresas, vender negócios complexos, né? Acho que é aí que a gente vai entendendo a força desse tipo de escrita. E aí, falando um pouco de mim, né, e acho que cada vez mais a gente vai escolhendo as formas de falar da gente, aqui eu escolhi trazer um pouco de bandeiras, um pouco de valores que vão traduzindo a minha forma de atuar no mundo e com isso profissionalmente também. Porque acho que tem algo que comigo já aconteceu faz tempo, que é o muro, né? O muro que separa a vida profissional e pessoal, para mim, ele já não existe há muito tempo. Então, as duas coisas, elas vão fazendo essa composição, né? E aí eu sou essa pessoa que é uma entusiasta da vida, muito curiosa por saber mais, por querer cada vez mais estar próxima de pessoas, ouvir as histórias das pessoas, muito atenta e praticante desse lugar do autoconhecimento e cada vez mais me desenvolvendo e me aprofundando nesse lugar que navega por mim, mas que também eu aprendo, né, a lidar melhor com os desafios da vida, dos negócios, e uso muito, e estudo muito, e cada vez mais psicologia, filosofia, enfim, está aberta para esse lugar. O empreendedorismo é parte da vida há alguns anos, então estando perto de negócios, estando participando de negócios em construção, atendendo clientes como mentora nesse papel e abrindo e fechando negócios também. Então, vivendo essa montanha-russa, né? Então, faz parte. E quando eu trago a arte aqui, é porque eu fui na fase adulta, né? E também se compreendendo, percebendo que eu tenho uma vivência familiar muito artística. Então, é isso, a arte está comigo. E a escrita, conforme eu fui evoluindo nos estudos sobre ela, eu percebi o quanto ela é arte. Então, arte, ela é pensamento, ela é estratégia e ela é terapêutica também. Então, eu acho que faz parte a gente entender, para a gente começar a valorizar e compreender do que a gente está falando quando a gente fala da escrita, mesmo quando a gente olha para uma escrita para produzir novos relacionamentos, impulsionar negócios. A gente tem esse aspecto artístico nela e vale a pena a gente colocar isso junto da objetividade, junto da técnica. Eu acho que essa composição é que deixa o texto naquele lugar que todas as marcas querem, né? Mas a gente tem que ser autêntico, né? A gente tem que se comunicar com autenticidade. Qual é o caminho que faz a gente chegar lá? E cantoria eu canto, então tem um outro lado da arte que me faz muito feliz, que é cantar.
O que eu faço desde 2016 é ser essa mentora apaixonada mesmo por esse desenvolvimento das lideranças, de quem está à frente dos negócios. Então, hoje eu estou falando aqui de uma ramificação dos meus serviços, que é a escrita. A escrita acabou se transformando num lugar de desenvolvimento profissional que me levou a desenvolver e a direcionar outros profissionais em áreas de vendas ou pequenos negócios que estão com dificuldade de olhar para a escrita, olhar para o texto, olhar para as ideias e fazer isso, criar um caminho de narrativa que faça sentido na divulgação dos seus negócios, uma aproximação com outras empresas. Porque é um dia a dia que exige mesmo da gente, e hoje a gente vive, né, um caminho com a escrita um pouco diferente. E eu gosto sempre de começar meus cursos e esses bate-papos perguntando sobre a relação de cada um com a escrita. Será que já parou para pensar como é a sua relação, a relação de cada um aqui e do pessoal que está em casa assistindo? O que acontece nessa relação? A gente pode ir colocando alguns perfis nessa história, né? Tem a pessoa que sempre responde para mim assim: Thaís, eu sou muito objetivo, sou direto, meus textos são diretos, meus textos são objetivos, eu sou assim. Ou seja, então, essa relação, ele já se identifica nesse lugar. Tem gente que fala: olha, eu sou ótimo comunicador, coloca o cliente na minha frente, deixa uma reunião acontecer que eu vou arrasar na argumentação, vou saber que pergunta fazer, vou amarrar bem para fechar um negócio. Agora, me dá um desafio para escrever um texto e falar sobre esse serviço que eu vendo. Eu travo. Então, na hora que chega a escrita, ele trava. Mas a comunicação para ele, tá tudo bem. E tem a turma também que fala: não, eu sou poeta da família, adoro. Palavrinhas fazem parte, escrevo bem, e acho que posso me desenvolver para chegar nessa escrita que se aproxima do outro, que é conversar com o outro. Eu estou nesse lugar, eu estou no lugar de uma habilidade da escrita na minha vida. A escrita sempre fez parte, eu sou da turma do diário, eu sou da turma que escreve as cartas, que sempre escreveu muitas cartas para as amigas, que hoje elas mostram para mim, eu falo: caramba, eu escrevi isso mesmo para você? Escrevo quando é preciso mandar uma mensagem mais assim, né, afetuosa, é aniversário, eu sou a do bilhete, eu sou essa pessoa. Só que quando eu me vi num lugar de ter que escrever comercialmente, eu percebi que toda essa habilidade ela é incrível, por um lado da história, mas ela dificulta exatamente esse processo de compreender qual é o recado que eu tenho que dar, através da escrita. E aí eu fui atrás. E nessa busca, para mim, havia sempre um questionamento. Já trabalhava com comunicação, com marketing, e olhava para o que tinha ao redor, e muitas vezes o que era possível fazer diante da escrita era muito padronizado, era tudo modelo. Não, mas se você não fizer assim, se a sua abordagem não for desse jeito, muitas vezes um marketing mais agressivo, um jeito de fazer, um jeito de vender. E aí eu falava: não, mas eu acho que não é bem por aí que eu quero ir, mas será que não tem outro jeito, né? E eu fui buscando, porque entendi que eu precisava encontrar pessoas que estivessem falando de um universo da escrita que se conectasse comigo e que também, óbvio, me levasse a fazer novos negócios, porque, enfim, estava buscando isso, mas eu queria tentar achar um caminho para ser feito de um jeito um pouco diferente. E nessa busca, eu encontrei a Ana Holanda, não sei quantas pessoas já a conhecem, ela falou aqui na segunda-feira. Ela foi a minha primeira professora, mentora, é a pessoa que ecoou essa voz sobre o que ela chamou de escrita afetuosa, é jornalista, então tem uma parte técnica que é muito importante. Eu não venho do jornalismo, eu não me formei em comunicação, então a minha vida na escrita é uma luta muito parecida com a grande parte de pessoas que tem que se comunicar hoje. Quer dizer, não estudei tecnicamente alguma coisa nesse lugar, mas eu estou ali, todo mundo pode se expor hoje e deve se compreendendo nesses limites, né, entender até onde quer ir. Mas ela me ajudou muito nesse caminho, e aí eu trouxe um trecho desse vídeo dela, porque dá muito contexto do que eu estou falando desse despertar, de que escrita é essa, né? Vamos lá. A escrita é primordialmente um encontro, só que a gente se esquece disso.
E isso nasceu muito da minha percepção, porque eu escrevia textos e as pessoas mandavam mensagens. Parece que você está conversando comigo. E eu comecei a pensar, qual a diferença entre um texto que conversa com o outro e outro texto que a pessoa esquece 1 minuto depois? E eu percebi que isso tinha a ver com entrega, com quanto você se colocava na sua escrita. Só que a gente escreve um e-mail e acha que aquilo é só técnica, que aquilo faz um e-mail frio, esquece que tem você ali. Pior de tudo, você esquece que tem uma outra pessoa do outro lado. E aí a gente não promove o encontro. E por que a gente tem tanta dificuldade em escrever com tanta alma? Porque dá medo. Porque quando a gente coloca a gente na escrita, a gente está nu, a gente se mostra e a gente não quer se mostrar. Eu costumo... Percebe que a gente hoje, no mundo que a gente está hoje, que a gente precisa se colocar nos textos, onde é importante nós como profissionais de vendas, autônomos, das marcas, executivos, se a gente olha para a rede lá dos negócios, que é o LinkedIn, que é uma bela de uma ferramenta para quem precisa se relacionar com marcas, estar lá, a ferramenta, ela pede e ela sugere que a gente vá como pessoa, porque o relacionamento é entre pessoas, não é entre marcas. Então, as coisas mudaram. E aí, nesse lugar, se eu não tenho coragem de dar esse passo que pede um aprofundamento na escrita, eu não alcanço esse lugar. E daí eu não alcanço outros. Então, é difícil. O que a Ana fala é doído. A gente não foi treinado para isso, a gente não foi treinado na escola. E aí, estou falando aqui da minha geração, espero que os novos estejam vivendo diferente, mas eu estou quase chegando aos 45, então eu acho que eu coloco assim, 38 mais, viveu, acho que na escola, aquela história de vamos escrever a redação, porque você tem que ir bem na prova, porque você tem que ir, é sempre respondendo a algum modelo, é sempre respondendo, e daí depois, no mercado de trabalho, você começa, é tudo cheio de regra. Aí um dia vem falar, não, você coloca no texto. Então, a gente precisa entender que essa escrita precisa voltar, precisa entrar na nossa vida de um outro lugar. Então, esse despertar dessa escrita produtiva, ela é produtiva por quê? Não tem a ver com produtividade, tá? A gente não está falando de escrita ágil, não, e nem de escrita robotizada. Aliás, a gente tem que sair um pouco disso para essa escrita funcionar, mas ela é produtiva no sentido de qual intenção que eu tenho com essa história. Tudo tem intenção. Então, eu preciso analisar isso com cuidado e pensar o que eu quero produzir disso. A escrita pode ser um belo instrumento para fazer coisas acontecerem. E aí ela é ponte, acredito que essa escrita vale a pena experienciar porque ela faz essa ponte acontecer, porque ela é esse convite para a conversa. E aí o importante é, a chavinha que tem que virar, é uma conversa a partir do que importa para as outras pessoas. E, normalmente, a gente quer falar do que importa para nós, do que importa para a nossa marca, de quanto a gente é incrível. Quantas mensagens vocês recebem que tem um tom desse, assim, olha, eu quero falar contigo, mas você me responde 3, 4 perguntas, aí depois você marca aqui a conversa comigo. Você fala, mas espera aí, eu vou responder um monte de coisa? Então, ninguém, na verdade, está olhando para mim mesmo como uma possível cliente. Então, quando eu vou abordar alguém, eu tenho que pensar no que importa para essa pessoa, e para isso eu tenho que pesquisar o mercado, pesquisar com quem eu vou falar, entender um pouco desse contexto, analisar como que eu abro essa porta com essa pessoa, ou com essa possível audiência que eu quero construir. E para isso acontecer, tem um lugar que é o treino do olhar para o que acontece ao redor. Então, se eu tenho pouco repertório, se eu não expando o meu caminho ali, da onde eu estou, do território que eu estou, a escrita pede que a gente se aproxime muito da vida real, ela vai ficando mais rica quando a gente fala dos acontecimentos, e aí a gente entra no campo do sutil. E esse campo do sutil, eu estou muito feliz que eu sou das humanidades, e agora eu tenho visto o pessoal do time, aí, das organizações, da liderança, começar a trazer o sutil como habilidade. E para mim o sutil, na verdade, ele já é, né? O sutil já está entre nós.
Mas isso agora, acho que a ciência está falando mais, então as coisas estão agora começando a serem ditas de uma outra forma. Mas a escrita, esse sutil, é esse campo que, para mim, quem ensinou muito essa visão do sutil é a hotelaria, né, a hospitalidade, trabalhar com serviço. Eu me formei em hotelaria, então minha primeira fase de carreira foi viver esse serviço puro, que é atendimento, que é experiência. Então você começa a entender esse sutil na prática, que é observar o que não é dito. E a gente, como vendedor, nesse papel de, eu estou aqui para ouvir um problema da outra pessoa, da outra marca, que eu posso resolver. Então, tem muita sutileza no meio de uma conversa. Basta a gente estar... Será que a gente entra preparado para essas conversas? Ou a gente entra já querendo falar tudo? Né? Tá tudo na nossa cabeça. Não, vou falar para cá, e aí eu escuto o povo. Essa escrita também, ela começa a acontecer quando a gente reconhece que essa escrita padrão, essa escrita que eu chamo de mais dura, um pouco mais rígida, cheia de modelinhos, formatos, ela está cristalizada em todos nós. Pode ter alto grau, menos grau. Eu vejo que nas gerações mais novas, eles têm mais fluidez. Eles têm mais fluidez na produção de conteúdo, porque nasceram em outros formatos, né? A internet já estava aí, tudo já estava aí. Mas tem muita gente, principalmente as pessoas que têm senioridade no mercado, que vale muito a pena contar a sua trajetória, saber falar das suas especialidades, só que aí está preso nesse padrão. E eu vivi isso, gente. Vocês imaginam carta para hóspede na hotelaria em 98? Eu não tinha que fazer nada. Ai de você se você colocar alguma coisa diferente aqui. Então, não, hoje a gente pode estabelecer essa conversa, entendendo o que o outro quer escutar e como a gente pode entregar isso em formato de texto. E quando a gente fala texto, não pense que eu estou falando aqui só artigos, newsletters. Lembrem-se que uma mensagem no WhatsApp é texto do mesmo jeito. Você está usando escrita. Uma mensagem no LinkedIn para tentar abrir uma conversa, pedir uma reunião, de novo, é um texto. Então, é todo esse pensamento da escrita que a minha intenção aqui é que vocês repensem um pouco isso, e por onde a gente começa? Não dá para a gente começar a trabalhar uma escrita que estava lá guardada, dura, rígida, indo direto para a escrita comercial. Para mim é muito mais difícil. Primeiro, a escrita tem que começar a fazer parte da vida de vocês, e ela vai fazer parte no trivial. Esses novos textos, esses textos que deixam a gente soltar um pouco a escrita e não ficar tão presa, ela vai nascer dos contatos, dos hábitos, daquilo que vocês gostam. O que vocês gostam? O que vocês registram por aí? O que vocês curtem fazer? É desse lugar que os textos podem e merecem nascer. Para que vocês se percebam pessoas que não estão só naquele lugar, eu só escrevo de fora, eu não sei, não consigo escrever mais, porque eu sou tão direta. Eu já ouvi muito isso. Só que aí, fazendo exercícios, que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, a pessoa escreveu de um outro lugar. E aí nasce textos que eu falo, mas tinha um poeta morando aí dentro e eu não sabia. Então, sim, a gente tem a escrita milenar, está daqui, é nosso. Dessa máquina aqui, humaninha, sabe? Ela tem isso. É pensamento, é sentimento. E aqui está a Camille para nos ajudar, né? Que não se pode criar experiência. É preciso passar por ela. Então, o que eu estou sensibilizando vocês aqui é para, de repente, amanhã vocês fazerem um movimento novo em relação à escrita. Porque vai precisar passar. Vai precisar ficar ali, poxa... Eu acabei mas aí não consegui nem escrever uma frase, então, tem que tentar de novo, tem que se estimular de novo. A gente vai ter que passar. E aí, falar de escrita, né, a gente, para mim, falar desse tema sem ler texto, sem ver texto, é muito difícil. Então, eu escolhi 2 exemplos pelo tempo que eu tenho, e eu vou começar, primeiro, por esse exemplo do trivial. Aonde a gente pega? Como a gente começa? Primeiro, com imagens. As imagens, elas são muito poderosas, né? A gente trabalha com imagem, quem lida com planejamento, facilitação de workshops, assim, como é uma coisa que eu faço muito, sempre trabalho com imagem, porque a imagem tira a gente desse lugar estritamente racional, que é o que a gente precisa aqui.
Então, vai lá, olha no celular. Trouxe aqui 2 exemplos, tá? Um de uma despedida desse menino incrível aqui, estava indo encontrar a mãe do outro lado do mundo, depois de 2 anos, mudando, e eu estava ali. E eu decidi escrever um texto, não descrevendo esse momento da despedida, mas me colocando no lugar da minha prima que estava esperando. Isso é um super treino, que é fazer a gente imaginar o que outra pessoa está sentindo na chegada de um filho depois de um tempo sem ver. E então isso a gente consegue fazer, com isso treina, tira esse lugar, traz a tal da malemolência que a gente precisa para o texto, sabe? Tem uma malemolência que a gente tem que começar a trazer para os textos comerciais hoje. Isso vai acontecer com coisas que afetam a gente na vida. O que mais? Um IC aí está passando, está andando, tira uma foto e depois escreve. E que textos podem nascer disso? Bom, vou mostrar um exemplo meu. Então, se a gente quer começar no cotidiano, se é importante, um dia eu tirei essa foto aqui. Natureza é muito, eu sinto que é uma coisa que instiga, inspira, acaba fazendo as pessoas escreverem um pouco mais. E aí vejam que texto nasceu desse lugar. Um bocado mais perto da natureza. Tem mais verde, mais pássaros, mais sol, mais céu aberto e estrelado nessa fase interiorana. O céu tem uma cor diferente. Os pássaros e seus andantes levam minha imaginação a pegar carona em suas asas ligeiras e libertas. Se estou distraída, raios de sol vêm me cutucar no escritório para lembrar que está na hora do show. Sempre amei pôr do sol. Busco esses momentos em viagens e agora neste outono ainda caloroso em Sorocaba, o presente fica para o céu em tons que passam pelo laranja, amarelo, vermelho, roxo, azul. Uma pintura desenhada com detalhes únicos a cada pôr do sol que encerra os dias bem na minha sacada. Um bocado mais perto da natureza. Que essa energia traga acalanto para uma alma desejante. Essa era a imagem. E esse é o texto. Qual que é o ponto aqui? O exercício é, se a gente descreve a imagem, a gente não se coloca no texto. A gente tem que ir além da descrição da imagem, vocês percebem? Tem um monte de coisa que eu estou falando aí que vai além da cena do pôr do sol. Ela se conecta com o momento de trabalhar, ela se conecta com uma fase em que eu morei no interior e o impacto disso em mim, e é muita coisa que está aqui. Então, a imagem é esse ponto de partida. E se você precisa desenvolver textos comerciais com um pouco mais de jogo aí, é importante passar por essa fase. Senão você não vai conseguir se liberar lá na hora de ter que falar de você, ou de ter que falar do seu negócio, de ter que falar nesse lugar de conversa com o outro. É mais fácil você trabalhar a escrita nesse lugar do cotidiano. É assim que eu aprendi. E acredito que se vocês se inspirarem e forem atrás de clubes de escrita, tem muita coisa hoje, vocês vão passar por esse caminho, por um caminho de fazer a escrita acontecer. Eu quis trazer, então, um exercício e um exemplo bem prático desse lugar da escrita do cotidiano e da importância disso para esse processo. E aí, agora, se eu vou falar da escrita comercial, também acho importante trazer um exercício e algo mais prático para vocês. Então, o que se pode fazer para ajudar na hora que a gente quer trabalhar esse texto comercial de uma forma diferente? Tem um exercício que eu fiz há pouco tempo e que eu achei muito bom, que é a gente fazer um questionamento e uma pergunta e um desafio para a gente escrever sobre algo que tem a ver com o território de trabalho nosso, só que tirando os jargões e as palavras técnicas. Eu dou muita aula para vendedores que estão falando com grandes empresas, e aí, gente que está trabalhando com inovação, com engenharia, tem muitas áreas em que a gente está repetindo as mesmas palavras. E todo mundo fica falando os mesmos textos, aí cheio do mesmo modelo, e ainda repetindo as mesmas palavras. Então, já tem informação a rodo. E aí, se a gente vai colocar mais uma nossa e ainda repetindo, passa aqui, ó, passa batido. Só que é difícil a gente tirar isso do texto. Então, um exercício, uma prática para a gente que está ali no dia a dia, tem que falar de tal tema, tem que falar de inovação, tem que falar de coisas técnicas.
Então, como é que eu explico isso de uma maneira, linguagem que a gente brinca, né? Linguagem mais de gente, linguagem que é para o outro se perceber naquela conversa. Então, eu fiz um exercício e vou trazer um exemplo para vocês. No meu caso, eu escolhi o autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Então, isso é uma ramificação do meu trabalho. Então, peraí, como é que eu falo disso? Como que eu escrevo sobre esse território sem usar o jargão, sem usar a palavra técnica e estou tirando o que eu puder mais dessas palavras que estão aí, mais batidas. E na hora de produzir esse texto, é isso, eu tenho que pensar assim, o que eu sinto, o que eu acredito, qual a minha intenção, quais são as minhas convicções em relação a isso. Eu vou ler o texto para vocês, esse não é um texto, eu pegaria esse texto e jogaria no conteúdo, não, mas por isso que é um texto de exercício, porque primeiro a gente tem que começar a fazer com que isso vá saindo da gente e vá trocando, inclusive trocando se você está dentro de um time, de uma marca, trocar na equipe, fazendo isso rodar, porque isso faz com que a gente trabalhe essa escrita que eu estou trazendo para vocês. E aí o texto ficou assim, dar um salto de fé e se dar um tempo para olhar com mais atenção para como você funciona e lida com os desafios nos negócios. Quanto mais você ganha confiança em traduzir e conhecer suas habilidades, colocando-as na rotina, mais interessante tornam-se suas atitudes para resolver os problemas e celebrar cada evolução. Valorizar o que já foi construído para impulsionar a sua singularidade e agir com mais responsabilidade. Então, eu tentei tirar tudo aquilo que normalmente é dito desse território, e com isso, algumas novas palavras começam a sair. Então, tem uma história aqui, né, que fala do salto de fé, sabe? Se a gente vai se querer se entender como gestor, como líder no negócio, qual é o nosso papel, o que a gente está fazendo, como a gente pode se transformar e melhorar, tem um lado nesse caminho que é salto de fé, por mais que vão querer saber o que de forma cartesiana e racional eu vou entregar para aquela pessoa, tem um lado que eu não consigo, tem um lado que é subjetivo. Então, tem que haver uma confiança. Para você ter uma mentoria ali do seu lado nos negócios, você tem que confiar nessa pessoa. E muitas vezes você vai ter que ir lá dar um salto de fé mesmo. Então, quando a gente se faz esse tipo de estímulo para o nosso time que tem que escrever, para a gente mesmo que não vem dessa área mais técnica, assim, esse é um caminho possível, né? Então, a gente vai trabalhar com os nossos textos de dia a dia, vai colocar a escrita mais no cotidiano, e quando a gente vem para os textos de trabalho, a gente tentar fazer esse tipo de provocação em relação aos grandes temas, aos grandes territórios que a gente já trabalha, de que forma a gente pode escrever de um outro lugar, ou tirando aquelas palavras que todo mundo está falando. E é muito difícil fazer isso, tá? Não é fácil, não. Só que eu entendo que é um bom lugar para a gente se exercitar mesmo, e daí ver que outras formas de escrita podem nascer. E aí eu escolhi 5 pontos que são, assim, um pouco de dicas, um pouco de sugestões e reflexões em relação a esse tema. Tem um lugar que tem uma armadilha da gente se esconder nos textos de narrativa longa. Então, a ideia é que se tem um tema para escrever, muitas vezes eu escuto isso, né, das pessoas quando a gente está trabalhando essa parte de vender, porque o vendedor e esse papel, né, tanta coisa para fazer, a rotina é tanto gigante que meio que você quer resolver rápido, né? Então fica aquele negócio, mas me dá um modelo aí, é o modelo, qual modelo que eu sigo? Eu falo, então, aqui para acontecer isso aí, acho que é assim, modelo é o menos que a gente agora, alguma estrutura, você vai chegar em algum jeito que vai funcionar para você, mas é preciso que o texto nasça primeiro. Então, eu digo que o tema ele tem que existir e o texto tem que nascer. E aí é importante que deixe nascer, porque eu vejo muita gente já querendo que o texto nasça totalmente arrumadinho, pronto para eu mandar, então. Normalmente, ele precisa vir primeiro, você precisa soltar, porque você está pensando naquilo, coloca ele para fora, e depois você vai olhar para ele com esse olhar quase do editor, né? Então, eu fico brincando, tem que ter 2 chapéus. O chapéu do quem escreve, e depois o chapéu que agora eu vou olhar para o que eu escrevi e fazer esse trabalho.
porque é provável que você corte, né? Normalmente a gente se estende, daí a gente fala o mais importante no último parágrafo. Então, isso, quando a gente vai com outro olhar, a gente vai fazendo esse corte, é importante. E é lembrar que os textos de venda, eles são conversas. Então, quando eu escrevo, eu procuro sempre me colocar nesse lugar de que eu estou tomando um café com outra pessoa, sabe? Para que a gente tente sair dessa escala de que eu estou escrevendo daqui e a pessoa está lá, né? Então, a gente está muito perto, eu quero que essa pessoa se sinta perto. Então, eu tenho que pensar em que momento essa pessoa, essa marca, ou esse cliente, ou essa pessoa que eu quero me aproximar, o que está acontecendo? Será que eu entendo, né? Como é que está o dia dela, o que ela precisa, como que eu vou entrar nessa rotina para pedir algo para mim, para pedir uma reunião, para pedir uma abertura de conversa, ou simplesmente para dividir algo com ela. E eu preciso ser útil. Será que eu estou sendo útil no meu conteúdo? Eu acho que muitas vezes a gente produz e não para pensar se aquilo realmente tem utilidade para outra pessoa. Porque dá trabalho. Então, assim, vai dar trabalho, vai exigir. Então, é mais legal se isso tudo estiver conectado, né? A chance disso evoluir de uma maneira estratégica e depois com uma operação mais interessante é grande. E tem uma tríade que é importante acontecer no texto, né? Então, por mais que eu fale aqui do afeto, e lembrar que esse afeto não é o afeto da emoção, não é o afeto de fazer chorar, esse é um afeto, mas são inúmeros afetos, né? Então, é disso que eu estou dizendo. Esse afeto, eu às vezes brinco, né? Todo pilim-pim-pim aí, ele tem que estar no texto. Junto e, claro, em composição com a parte objetiva e clara, né? Está sendo claro? Estou dizendo o que eu preciso dizer sobre o meu negócio, sobre o que eu espero dessa conversa com outra pessoa. Eu estou colocando ela nessa conversa, ou nesse pedido, nessa abordagem. E aqui, no meu caso, eu sou todo afeto, né? Então, na verdade, eu sempre estou buscando um pouco da objetividade e da clareza. Porque o reconhecimento nas minhas abordagens vem pelo ponto do afeto. E que para mim é bom, só que eu tenho que tomar esse cuidado para eu não escorregar na casquinha lá da banana de ser ou afetuosa demais ou profunda demais nos textos e no que eu quero passar. Mas o reconhecimento eu já tenho, das pessoas voltarem e falarem, claro que eu vou falar com você, Thaís, você me mandou uma mensagem tão cuidadosa o jeito que você escreveu. Você prestou atenção. Então, assim, as coisas vão acontecendo, mas no meu caso, eu vou ser mais reconhecida por esse lugar. Agora, não tem importância se você é mais objetivo, tá tudo certo. Porque o que você vai fazer é só acrescentar um pouco de algo que faz sentido, principalmente quando você tem que vender, ter um relacionamento longo, tem pessoas que têm vendas complexas, precisam construir um relacionamento com as pessoas para depois o negócio acontecer. Então, você vai ter que estar lá, nutrindo, é mensagem daqui, é alguma coisa que você tem que mandar para a pessoa, é referência, então isso exige um pouco de um outro lugar da escrita. Essa linguagem simples é outra desafiadora, mas eu acho que é um lugar que a gente tem que perseguir mesmo, né? Como a gente fala, principalmente dos termos complexos, tentar traduzir o funcionamento de algo para outra pessoa é válido, é muito válido a gente fazer por esse caminho. E aí tem o lance do como, né? A gente fala muito hoje da gente ter clareza do nosso porquê, super importante. A gente entender o que a gente faz, muito importante. Só que o jeito que a gente faz e o como a gente ajuda o cliente, como a gente trabalha a nossa entrega, isso é o que eu falei lá daquela escrita que está nos acontecimentos. Porque o como vai surgir, muitas vezes, depois de uma reunião que você entrou, da vida que está acontecendo no seu trabalho de prospecção também, no seu trabalho de dia a dia no negócio. E eu percebo que a gente, vai tudo no automático. Só que muitas vezes terminou uma reunião que você acabou de abrir para falar do seu negócio, para compartilhar ali, tentar avançar e preparar uma proposta. Saiu dali, eu tenho certeza que vocês têm 5 pontos que pode virar texto. Que a gente não faz isso, a gente não para ter esse tipo de caminho. Mas é super um caminho, porque ali está sendo traduzido a forma como a gente faz e principalmente o que o cliente às vezes nos pergunta.
que virou pauta ali de discussão na conversa e depois pode virar conteúdo. Lembrar que é sempre para se aproximar, né? A gente está, né, nós humanos ainda estamos fazendo negócios entre humanos, não é mesmo? Então, sim, a gente quer pertencer, a gente quer ser reconhecido. Então, a gente fala muito de, minha marca tem que engajar, né? Tem que subir. Então, mas será que a gente está trabalhando em textos que promovem isso mesmo? Então, eu acho que aí, e esse lugar, ele precisa de atenção, ele precisa tem que ser responsável, tem que ter cuidado. Às vezes você tem que realmente criar um processo para que isso aconteça. Quando a gente fala desse trabalho com a escrita, ele não é simplesmente acontecer mediante a rotina que você já tem, porque vai ser difícil você encaixar, sua rotina já é desgastante, principalmente se você está o dia todo sendo um vendedor mesmo. Mas a gente que está no empreendedorismo também. Então, para que essa escrita aconteça de fato, até o processo de dia a dia, como a gente divide as tarefas, ele tem que ser reanalisado também. Faz parte disso. E quando a gente está dentro de empresas, o que eu acho muito legal é ter a possibilidade de trocar com outras pessoas. E isso, para mim, é, assim, sucesso no caminho de evolução nesse perfil de escrita. Porque você não se sente só nessa evolução. Se eu travei um pouco num texto aqui, que a gente tinha que falar do negócio, outra pessoa pode me ajudar, pode me complementar, eu posso tirar uma dúvida com ela, essa turma pode entender como a gente pode trabalhar a escrita. Mas é um processo em que a gente tem que fazer com essa intenção e com um trabalho efetivo mesmo, né, de se colocar ali como prática. E essa prática, gente, ela vem também da gente ir lá para o banquinho da escola, sabe? Igual vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui para ouvir, para aprender, de repente, novas habilidades. Então, esse tipo de escrita é uma nova habilidade nesse lugar. Então, a gente tem que se colocar no banquinho da escola, e eu estou honradíssima aqui com a presença de um professor meu, que é o Lucão, e ele me ensinou muito sobre escrita de crônica. Eu sou apaixonada por crônica, eu sempre li. É um estilo que eu amo. E aí, sentar no banco para aprender com ele foi, assim, algo que mudou muito a minha escrita comercial. E ele não estava falando de negócios na aula dele, mas ele me explicou a crônica e o estilo de crônica, para mim, faz todo sentido na nossa vida de dia a dia de texto de negócio, porque a gente quer falar disso. A gente quer falar desse miudinho, assim, que às vezes acontece numa reunião, mas se transforma em algo que sim, as pessoas vão se conectar. Mas é verdadeiro, é mais pro autêntico. E eu ainda estou na minha lista fazer uma escrita poética com ele, porque ele é poeta, e me ensinou também essa história da escrita poética por um lugar que, gente, se a gente consegue colocar uma historinha da escrita poética nos nossos textos comerciais, muda tudo. Aí a gente começa a ver essa originalidade que a gente quer tanto procurar acontecer. Então, a escrita, nesse sentido, tem que experimentar e tem que olhar para as outras áreas também. Porque a gente aprender de escrita dentro de um lugar estritamente técnico, porque agora a gente vai aprender como vender, talvez nos ingesse de novo. A gente tem que navegar por outros lugares, e aí sim, colocando na nossa escrita a forma que a gente quer. Então, a dica de ouro, né, que é aquela super dica, escrevam mais. Dificílimo, tá? Falo por mim. Tem aí, eles, né, eles comentam sempre, 30 minutinhos por dia, hein? Mínimo. É isso aí, Lucão? Mínimo. Tá mínimo, né? E aí, né? Então, nós estamos falando de novo. Uma outra habilidade é prática, é duro. Eu tenho altos e baixos, só que eu percebo que o que eu ganhei de agilidade hoje vem porque eu coloquei um planejamento de produção de conteúdo que tinha que acontecer. Então, eu só melhorei um pouco, ganhando agilidade depois que eu fiz isso. Então, por isso que eu digo que tem processo no meio, não é só, eu achei muito legal, vou lá. Mas tem uma questão de mexer nas nossas rotinas também para que isso aconteça. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que é real.
Eu não estou falando desse lugar onde eu não testei, né? Ainda bem que eu tive clientes também que apostaram nisso e que a gente criou estratégias para usar essa escrita tanto no LinkedIn quanto no Instagram e fazer sim ela retornar em venda. Então, assim, é possível. Mas também não é uma resposta assim, né, no curto prazo. E aí eu quero fechar com, né, o nosso grande pensador dos nossos tempos aqui, Ailton Krenak. Eu queria trazer também o André para cá, e de repente apareceu e colocou essa conversa que ele teve com o Ailton, e ele está falando exatamente sobre a palavra. Então eu acho que ele resume bem o que eu queria deixar com vocês aí como inspiração. A palavra criou o mundo. É a coisa do verbo, né? No princípio era o verbo. Isso não é só uma citação da tradição judaico-cristã. Para os Guarani, por exemplo, a palavra é alma, hálito. Então, você não joga isso fora. E você não estraga também. Então, o zelo com a palavra, ele está instalado num lugar que em algumas dessas tradições é muito valorizado, que é o silêncio. A palavra é alternada com silêncio. São duas potências, silêncio e a palavra. E a palavra, ela cura. Soprar sobre alguém, emitir as palavras de soprar sobre alguém, ou sobre algum ser, alguma planta, algum animal, cura. A palavra cura. A palavra tem esse poder maravilhoso. Ela tem que ser recebida, exercitada, com responsabilidade. E com esse cuidado de que ela se desenvolva, que ela floresça. A palavra tem que florescer. E a palavra que floresce, ela é cura mesmo. Ela é cura para o outro e cura para a própria pessoa que emite. Bonito, né? Profundo, né? Simples e profundo. Então, fiquem com essa fala dele, porque eu acho que é desse lugar que a palavra é isso. E eu acho que a gente pode fazer dela um instrumento muito mais potente do que, inclusive, a gente tem feito hoje na área de comunicação. Acho que a gente está, aliás, com a tecnologia, isso até me dá um certo, né, por isso que eu estou aqui, sou a voz que ecoa, porque, assim, não é que a gente não pode usar, tem que usar, eu acho que dá para ser parceiro da tecnologia, mas será que a gente já não tem textos robotizados demais, sem tecnologia? Sem tecnologia, tá? Não precisava de chat GPT, não. A gente já estava num negócio, num repeteco. Então, peraí, a gente vai querer que isso só se deixe maior, né? Obrigada, pessoal. Vai ter um prazer aqui no tempo. Então, me bom. E aí, fez sentido? Fez? Maravilhoso. Muito obrigado. Alguém Galera do ficou... online. Tá, tem uma galera. Obrigada, gente. Eu não sei quem tá aí, não, mas muito obrigada. Adorei, Thaís. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns, Thaís. É o Marcos. Arrasou, Tatá. Oi! Obrigada, eu sou a gente, tá vendo? A gente combina todo esse jogo para ter um povo lá. Boa tarde. Sensacional sua palestra, adorei. Que bom, obrigada. Seria pertinência uma questionamento, uma observação de tudo que você falou? Acho que dá tempo. Quem é? É Maria do Carmo quem está falando. Legal. Eu vou abrir minha câmera. Você falou muito sobre essa questão da escrita. Eu trabalho com marketing digital, produção de conteúdo, e me vejo muitas vezes com esse dilema, né, de você seguir regras, de você ter que ser muito sucinto, não é ser objetivo, é ser muito sucinto, porque as pessoas hoje não têm tempo para ler,
e muitas vezes isso bloqueia a criatividade da gente. Você teria alguma coisa para colocar mais diante de toda essa maravilha que você proporcionou para a gente? Muito obrigada. Obrigada a você, Maria do Carmo.